Você não precisa esperar chegar aos 60 anos para tomar as rédeas da sua vida e parar de viver para agradar os outros. Eu demorei muito tempo para entender isso. Passei anos me culpando, me desgastando, me sentindo responsável pelos problemas de pessoas que, no fundo, nunca estiveram dispostas a mudar. Hoje eu olho para trás e vejo com clareza. Eu poderia ter poupado muito sofrimento se tivesse aprendido antes a dizer não, a me proteger e a escolher melhor minhas companhias. Mas, já que eu aprendi do jeito difícil, talvez a minha história ajude você a não precisar ir tão longe quanto eu fui. Na época em que tudo isso começou, eu tinha 42 anos e resolvi estudar de novo. Era uma mulher centrada, educada, acostumada a ser aquela pessoa calma, que escuta, que aconselha, que tenta entender todo mundo. Eu sempre gostei de ouvir histórias de vida, sempre tive essa curiosidade por trás da alma das pessoas. E na faculdade não foi diferente. Logo no início, comecei a me aproximar de algumas colegas que tinham muita coisa para contar, mas a maioria dessas coisas vinha carregada de dor, drama e problemas que nem psiquiatra daria conta com facilidade. Imagine eu, que não tinha nenhuma preparação profissional para isso. Com o tempo, eu acabei entrando em um grupo. Éramos sempre as mesmas andando juntas pelos corredores, sentando na mesma mesa, fazendo trabalhos em dupla ou em trio. Vou usar nomes fictícios, porque não quero expor ninguém. Melissa, Maria e Paula. E também existia uma quarta amiga, que foi uma espécie de luz no meio daquele cenário, mas dela eu falo já já. A verdade é que, com o passar dos meses, percebi que esse grupo, que no começo parecia companhia, rapidamente virou um peso que eu carregava sozinha. Uma delas só pensava em tirar proveito. Sempre havia uma situação em que eu acabava pagando algo, fazendo um favor, emprestando dinheiro ou assumindo responsabilidades que não eram minhas. Era um pedido aqui, outro ali, uma desculpa convincente, uma cara triste, e quando eu me dava conta, eu já estava envolvida. Outra colega usava o meu ouvido como se fosse um depósito infinito de queixas. Reclamava da vida, dos 2 ou 3 casamentos que segundo ela tinham sido péssimos, dos homens que não prestavam, da mãe, da filha, de tudo. Eu escutava, sentia pena, achava que ela era uma vítima constante das circunstâncias. Eu me comovia de verdade com as lágrimas, com o tom de voz sofrido, com as histórias de abuso e rejeição. Eu acreditava que ela era apenas alguém que o mundo tinha machucado demais. Só depois de muito tempo fui perceber que muitas daquelas situações se repetiam porque ela não sabia dizer não, porque se jogava de corpo e alma em qualquer relação, porque confundia ser boa com se anular, e que boa parte daquele caos era criado por ela mesma. E ali estava eu, tentando tapar buracos que não eram meus, gastando energia, noites de sono, preocupação, como se eu tivesse a obrigação de consertar a vida de uma pessoa que nem sequer estava disposta a assumir sua responsabilidade. No meio disso, havia também a colega invejosa. Aquela que olhava minhas conquistas com um certo desdém, como se fossem exagero. Eu trabalhava, me esforçava, estudava, me organizava para pagar minhas contas e conquistar minhas coisas. E ouvi dela, com todas as letras, que eu não merecia o que tinha, que quem merecia era ela. Ela, que não fazia o mesmo esforço. Aquilo me feriu profundamente, porque eu sempre a tratei com respeito. Mas ali eu comecei a entender que o problema não era o que eu tinha, e sim o que ela não queria admitir sobre si mesma. Em contraste com esse trio, existia a tal quarta amiga, que era um ponto fora da curva. Uma pessoa boa, lúcida, que olhava para tudo aquilo de fora e me dizia, com toda sinceridade: você não tem nada a ganhar aí. Sai desse grupo. Isso só vai te fazer mal. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Ela enxergava claramente o que eu ainda não tinha coragem de ver. Para mim, naquele momento, parecia que abandonar o grupo seria ser má, seria abandonar pessoas precisando de mim. Para ela, estava óbvio que eu era a única realmente se desgastando naquela história. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa. Se essa história já começou a fazer sentido para você, se em algum momento você já se sentiu sugada, usada ou sobrecarregada pelas pessoas à sua volta, aproveita e se inscreve no canal e deixa o seu like neste vídeo. Isso ajuda demais para que essa mensagem chegue a outras pessoas que também precisam ouvir que não são obrigadas a carregar o peso do mundo nas costas. E, claro, você também passa a receber mais conteúdos assim, que fazem a gente pensar e se fortalecer por dentro. Voltando à minha história, o que eu não conseguia enxergar naquela época era o quanto tudo aquilo estava me adoecendo. Os 5 anos em que estudamos juntas foram marcados por uma espécie de cansaço emocional constante. Eu estava sempre ligada no problema de alguém. Saía da aula e continuava remoendo os dramas da Melissa, da Maria, da Paula. Pensava em maneiras de ajudar,
em frases que pudessem consolar, em soluções que eu sabia, no fundo, que não eram minhas para dar. Eu entrava em casa fisicamente cansada, mas principalmente carregada, pesada por dentro, como se tivesse passado o dia inteiro trabalhando em um hospital invisível da alma alheia. Só que eu não sou psicóloga. Eu não tenho formação em terapia, em psiquiatria, em nada disso. Eu sou uma pessoa comum, que simplesmente tem um coração sensível e um ouvido grande demais. Eu sabia, claramente, que uma delas precisava de ajuda profissional, mas ela não aceitava ouvir isso. Dizia que quem estava errado era o mundo, as pessoas, Deus, o destino, qualquer coisa, menos ela. E é muito desgastante tentar puxar para a luz alguém que insiste em ficar na escuridão. Enquanto isso, eu ia me consumindo. Ninguém gostava muito de ser amigo delas, justamente porque uma trazia todos os problemas e fazia qualquer conversa virar sessão de terapia improvisada. Outra sempre dava um jeito de se encostar financeiramente em alguém. E a terceira vivia nesse jogo de comparação e inveja silenciosa. E, ainda assim, eu permanecia ali, tentando ser o ponto de equilíbrio, a que escuta, a que ajuda, a que empresta, a que consola. Houve um dia em que um professor, observando aquela dinâmica, me disse com todas as letras: essas pessoas não merecem você, elas estão lhe sugando. Na hora, confesso que não entendi a profundidade daquela frase. Achei que ele tinha sido duro demais, que talvez estivesse exagerando. Eu pensava, mas elas precisam de mim, eu não posso simplesmente virar as costas. O que eu só fui compreender anos depois é que, às vezes, virar as costas é justamente o maior ato de amor que você pode ter por si mesma. O tempo passou, concluí a graduação, o grupo se desfez quase naturalmente. Cada uma seguiu seu caminho. As que não tinham mais como sugar meu dinheiro, porque arrumaram um emprego, desapareceram. Não mandam mensagem, não perguntam como eu estou, não dão nem um oi no celular. A que ainda usa o meu ouvido de vez em quando, continua com o mesmo padrão, liga, despeja problemas, conta histórias repetidas, como se nada nunca mudasse. A diferença é que hoje eu não recebo mais aquilo da mesma forma. Eu comecei a pensar com mais clareza. Eu preciso me relacionar com pessoas que me enxergam, conversar com quem também me escuta, frequentar lugares onde eu sou realmente bem-vinda. Preciso guardar meus planos e falar deles com Deus, antes de abrir minha intimidade para quem não torce por mim. Não vou mais fazer o trabalho dos outros, emocional, financeiro ou seja lá qual for. Quero confiar em poucas pessoas, ser apenas gentil, ser boa, mas ao mesmo tempo me blindar com amor próprio. E, quando comecei a agir assim, percebi algo que mudou a minha vida. O mundo parece, de repente, abrir os braços para quem aprende a se respeitar. Se você já passou por algo parecido, ou se está se dando conta agora de que convive com pessoas que só te sugam, conta aqui embaixo o que você sente ao ouvir essa história. Deixa nos comentários se você já foi ou ainda é ouvinte oficial dos problemas de todo mundo, ou se já teve coragem de se afastar de alguém que só te fazia mal. E, se conhecer alguém que vive esse tipo de situação, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma história real é o empurrão que falta para a gente acordar. Com o tempo, depois que a faculdade acabou e aquele grupo se desfez, eu fui começando a enxergar com outros olhos tudo o que tinha vivido. No começo, confesso que parecia só um alívio silencioso. Menos mensagens, menos ligações, menos encontros cheios de reclamação. Mas era como quando a gente sai de um ambiente barulhento demais, sabe? No início, o silêncio chega a incomodar, a gente estranha. Eu cheguei a pensar: será que fiz algo de errado? Será que fui egoísta? Só que, conforme os dias foram passando, fui percebendo que, pela primeira vez em muitos anos, a minha cabeça ficava em paz. Eu acordava e não tinha um textão de ninguém despejando o problema logo cedo. Eu ia dormir sem precisar resolver o drama de ninguém antes de deitar. De repente, o meu mundo ficou mais simples, e eu comecei a descobrir que o simples também é um tipo de felicidade. Foi nessa fase que comecei a olhar com mais carinho para as relações que sempre estiveram ali, mas que eu, de certa forma, deixava em segundo plano enquanto me ocupava demais com as dores alheias. Eu percebi como meu marido sempre foi companheiro, presente, disposto a me ouvir sem me sugar, sem me usar, sem competir comigo. Olhei para os meus filhos e vi como eles valorizavam minha presença, meu cuidado, minha atenção de um jeito tão mais bonito do que aquelas amizades que só me procuravam quando precisavam de algo. Era como se eu tivesse passado anos regando terreno errado, enquanto a minha própria casa, a minha própria família, estavam ali, do meu lado, prontos para florescer junto comigo. Comecei a lembrar de situações pequenas que, na época, eu não tinha percebido o peso.
Vezes em que meu marido queria conversar comigo e eu estava preocupada em responder mensagens intermináveis das amigas. Dias em que meus filhos queriam tempo comigo, mas eu estava tomada por preocupações que nem eram minhas, pensando como salvar alguém que não dava um passo sequer para se ajudar. Quando essa ficha caiu, doeu. Doeu porque eu percebi que a minha boa intenção tinha me feito, sem querer, negligenciar o que era mais precioso: o meu lar, a minha saúde emocional, as pessoas que realmente me amam. Eu também comecei a enxergar como a minha geração foi muito ensinada a ser boazinha, a se sacrificar, a aguentar calada, a ser forte para todo mundo. Muitas mulheres foram criadas para acreditar que ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa amiga, é nunca dizer não, é aceitar tudo, é estar sempre disponível. Eu mesma confundi, por muito tempo, amor com servidão. Pensava que, se eu recusasse um pedido, eu estaria sendo fria. Se eu não atendesse uma ligação na hora, eu estaria sendo indiferente. Se eu não abrisse a porta da minha alma para qualquer pessoa que batesse, eu estaria sendo ruim. Hoje eu entendo que isso não é verdade. Amor sem limite vira abuso. Generosidade sem critério vira exploração. E foi essa linha fina que eu só aprendi a enxergar com o tempo. Houve um dia em específico que marcou essa virada dentro de mim. A colega que sempre ligava para despejar problemas me chamou novamente. Eu atendi. Ela começou a mesma sequência de reclamações, as mesmas histórias, as mesmas acusações contra o mundo inteiro. Só que, naquele dia, enquanto ela falava, eu me peguei olhando pela janela, vendo o sol entrar na sala, ouvindo o barulho da minha família ao fundo, e um pensamento surgiu claro na minha mente: eu não preciso mais disso. Não era indiferença. Era consciência. Eu percebi que estava deixando de viver o meu momento para mais uma vez ocupar o espaço de terapeuta improvisada na vida de alguém que não queria mudar. Respirei fundo e, pela primeira vez, tive coragem de dizer: olha, eu entendo que você está passando por um momento difícil, mas hoje eu não posso ouvir tudo isso. Isso está me fazendo mal. Eu também tenho coisas para cuidar e preciso me preservar. Meu coração disparou, as mãos ficaram suadas, o silêncio do outro lado foi pesado. Eu temia ouvir acusações, frases prontas como "você mudou, você não liga mais para mim". Mas, para minha surpresa, a conversa simplesmente se encerrou ali. Não houve grande cena dramática. Ela desligou. E eu fiquei em pé, sozinha na sala, sentindo uma mistura de culpa e alívio. Com o passar das horas, o alívio foi crescendo e a culpa foi diminuindo. Aquilo foi o início de uma nova fase. A partir daí, comecei a estabelecer limites em outras situações. Quando alguém pedia dinheiro e eu sabia, no fundo, que não se tratava de necessidade real, mas de hábito, eu dizia não. Quando me chamavam para conversas que eu já sabia que acabariam em mais peso do que em troca, eu educadamente me afastava. Quando percebia que o assunto estava entrando novamente na mesma roda viva de sofrimento repetido, eu mudava o tema ou encerrava a conversa com mais firmeza. E algo extraordinário aconteceu. As pessoas que estavam ali apenas para sugar, naturalmente, foram sumindo. Não foi necessário brigar, nem fazer discurso. Bastou eu deixar de servir como fonte inesgotável de energia e atenção. Ao mesmo tempo, conforme eu me afastava dos vínculos que me adoeciam, os relacionamentos saudáveis ganhavam mais espaço. Eu passei a rir mais em casa, a ouvir mais meus filhos, a prestar atenção real nas conversas com meu marido, com familiares, com pessoas que me querem bem de verdade. A sensação de viver em constante alerta foi sendo substituída por uma paz que eu não sentia há muito tempo. Eu parei de acordar já cansada pelas preocupações alheias e comecei a levantar pensando em mim. No que eu queria fazer, no que me fazia bem, no que era prioridade para minha vida naquele dia. Outra coisa que mudou profundamente foi a forma como eu me enxergava. Antes, eu me via quase como uma obrigação ambulante. Alguém que tinha que ajudar, tinha que ouvir, tinha que suportar. Depois, descobri que eu também sou filha de Deus, que também mereço descanso, mereço respeito, mereço cuidado. Entendi que, se eu não cuidar de mim, ninguém vai entrar na minha mente para arrumar a bagunça e colocar tudo em ordem. Eu comecei a me tratar com mais carinho. Coisas simples, como tomar um café em paz, caminhar um pouco, ler um livro por prazer, deixar o celular de lado sem medo de deixar alguém na mão. Essas pequenas atitudes foram construindo uma nova relação comigo mesma. É interessante pensar que, quando a gente coloca limites, quem realmente gosta da gente continua. Quem estava ali só pelo benefício, se distancia. E isso é um filtro maravilhoso. Hoje, eu confio em poucas pessoas, mas respeito a todos. Não carrego mágoa. Não desejo mal.
Só não me coloco mais na posição de ser usada. Eu entendi que posso ser gentil sem me deixar explorar, que posso ser educada sem aceitar tudo, que posso ser boa sem me sacrificar até a última gota. E tem uma coisa que eu preciso te dizer com sinceridade. Muita gente que chega até histórias como a minha, que assiste até aqui, que se identifica com cada palavra, ainda não percebeu que continua fazendo a mesma coisa nas relações virtuais. Assiste aos vídeos, acompanha os conteúdos, consome horas de reflexão, mas esquece de um gesto simples que faz toda a diferença para quem está deste lado: se inscrever no canal, deixar um like, comentar. A verdade é que uma grande parte das pessoas que assistem os vídeos não é inscrita. Então, se você sente que esse tipo de conversa está falando com você, aproveita agora e confere se está inscrito. Se não estiver, aperta o botão, ativa as notificações, porque assim você fica sabendo sempre que eu trouxer uma nova história ou reflexão que possa te ajudar a se enxergar com mais carinho. E, se já for inscrito, meu coração agradece demais por esse apoio silencioso, mas tão importante. Se alguma parte desse relato mexeu com algo dentro de você, se você lembrou de alguém ou até de você mesma em alguma fase da vida, escreve aqui embaixo como anda a sua relação com os seus próprios limites. Você acha fácil dizer não ou ainda tem medo de decepcionar? Eu adoraria ler a sua experiência, porque essas trocas fortalecem outras pessoas que chegam aqui se sentindo sozinhas. E, se puder, envie esse vídeo para alguém que vive cercado de gente que só exige, mas nunca oferece suporte de verdade. Às vezes, essa reflexão é o primeiro passo para uma virada de página. Quando eu olho para tudo isso hoje, com a cabeça que eu tenho, com a idade que eu tenho, a sensação é de que eu atravessei uma longa estrada carregando malas que não eram minhas. Só que, em vez de ficar me culpando pelo tempo que passou, eu escolhi olhar para esse caminho como uma escola. Uma escola dura, é verdade, mas que me ensinou algo que nenhuma faculdade do mundo ensina: a arte de cuidar de mim sem pedir desculpas por isso. Eu demorei para aprender, mas aprendi. E é por isso que eu sempre repito: você não precisa esperar chegar aos 60 para tomar as rédeas da sua vida. Pode começar hoje. Agora. No ponto exato em que você está. Depois que eu comecei a dizer basta para as relações que me sugavam, algo muito bonito começou a acontecer por dentro. A culpa, que antes gritava, foi diminuindo. Em seu lugar, entrou um sentimento novo: discernimento. Eu passei a perceber com muita clareza quem vinha até mim por afeto verdadeiro e quem se aproximava apenas por interesse, hábito ou comodidade. Aquelas pessoas que só sabiam se aproximar para pedir, reclamar, desabafar sem fim, sumiram quase por completo quando perceberam que eu não era mais o mesmo porto disponível 24 horas por dia. Já quem realmente gostava de mim, ficou. E isso valeu por um filtro poderoso. Eu também fui entendendo que existe uma diferença enorme entre estar rodeada de gente e estar bem acompanhada. Teve um tempo em que eu dava grande importância à quantidade de pessoas ao meu redor, à ideia de ter um grupo, de sempre estar cercada. Hoje eu valorizo qualidade. Prefiro ter poucos por perto, mas que me respeitam, me escutam, me acolhem, do que uma multidão que só vem até mim quando quer algo. Aprendi a gostar da minha própria companhia, a desfrutar do meu silêncio, a conversar com Deus mais do que com quem só quer despejar negatividade. Outra mudança importante foi na forma como eu lido com o meu passado. Em vez de olhar para trás e pensar como fui boba, eu escolhi olhar e dizer: eu fiz o melhor que pude com a consciência que eu tinha naquela época. Isso muda tudo. Porque, quando a gente se trata com gentileza, o passado deixa de ser prisão e vira fonte de sabedoria. Eu entendi que, se eu era a pessoa que mais dizia sim para os outros e não para mim, é porque eu ainda não tinha aprendido o meu valor. Eu sabia teoria, sabia falar sobre amor próprio, sabia repetir frases bonitas, mas, na prática, eu colocava todo mundo na frente de mim. Hoje, eu ajo diferente. Continuo ajudando quando posso, mas não me abandono nunca mais para salvar ninguém. Depois dos 60, a minha vida começou a ganhar um gosto de leveza que eu nunca tinha experimentado antes. Não porque tudo ficou perfeito, sem problemas, mas porque eu parei de carregar o que não era meu. Eu sigo tendo responsabilidades, desafios, dias difíceis, como qualquer pessoa. A diferença é que agora eu não somo aos meus fardos os dramas que não me pertencem. Aprendi a ouvir uma história difícil, ter empatia, mas não levar aquilo para a cama como se fosse parte da minha própria vida. Aprendi a dizer eu sinto muito por você, mas não deixa que eu resolvo, quando sei que não tenho o direito nem a obrigação de resolver nada por ninguém. Meu relacionamento com meu marido se fortaleceu ainda mais. Quando eu deixei de estar permanentemente ocupada com o sofrimento alheio, eu pude estar verdadeiramente presente dentro da minha própria casa. Conversei mais com ele,
Ouvi mais suas preocupações, compartilhei também as minhas. Em vez de usar toda a minha energia com quem me drenava, comecei a gastar minha energia com quem me ama e soma comigo. Com meus filhos, a mesma coisa. Prestei mais atenção nos pequenos detalhes, nos momentos simples, na alegria de estar junto sem urgência, sem celular tocando sem parar, sem a sensação constante de que tinha alguém precisando de mim lá fora. Eu poderia dizer que hoje a minha vida é quase perfeita, mas não no sentido de não ter defeitos ou problemas, e sim no sentido de ser muito mais alinhada com o que eu sou e com o que eu quero. Eu faço aquilo que faz sentido para mim. Escolho onde vou, com quem converso, com quem compartilho as coisas mais profundas da minha alma. Meus planos, eu guardo primeiro comigo e com Deus. Aprendi que nem todo mundo merece saber dos seus sonhos, porque nem todo mundo torce por você. Alguns torcem para não dar certo, outros torcem para que você permaneça exatamente onde está, para não ter que lidar com a sua evolução. Hoje, eu confio em poucas pessoas, mas respeito a todos. Não dependo de amizades para me sentir inteira. Não vivo mais para agradar grupo nenhum. Parei de dar atenção para quem não me acrescenta em nada. Não é arrogância, é proteção. É um limite saudável que diz: eu te vejo, mas eu me vejo também. E eu não vou me apagar para que você brilhe às minhas custas. Eu descobri que, quando a gente se blinda com amor próprio, não é que o coração endurece, é que ele ganha um filtro. A gente não deixa de amar, só deixa de permitir que o amor vire porta aberta para abuso. E talvez a lição mais forte que eu tenha levado de tudo isso seja esta: não espere uma idade específica para mudar a sua vida. Não precisa chegar aos 60, 70, 80 para acordar. Se hoje você está se sentindo sugada, usada, cansada de viver em função dos problemas dos outros, você já pode começar a se reposicionar. Pode demorar um pouco, pode doer no começo, pode assustar, mas vale a pena. Dizer não é um músculo que a gente exercita. Nas primeiras vezes, treme, dá culpa, dá medo de perder pessoas. Depois, você percebe que o que você perde não são pessoas, são pesos. E os verdadeiros continuam. Eu continuo sendo uma pessoa boa, gentil, disposta a ajudar. Isso faz parte da minha essência e eu não quero mudar. Mas aprendi que ser boa não significa dizer amém para tudo. Hoje eu ajudo dentro do que é possível, sem me sacrificar por inteiro. Eu ouço quando posso ouvir, mas não aceito mais ser transformada em depósito permanente de sofrimento. Eu respeito minhas necessidades, meu tempo, meu descanso. E tenho muito mais alegria para oferecer, justamente porque não estou mais esgotada por dentro. Se tudo isso que eu vivi, contei e reorganizei aqui em palavras tocou seu coração, eu queria te fazer um convite especial. Antes de sair do vídeo, escreve nos comentários uma frase que seja um compromisso com você mesma. Pode ser algo simples, como eu escolho a minha paz, eu vou aprender a dizer não, eu vou cuidar mais de mim. Escrever é uma forma de selar por dentro aquilo que a gente decidiu. E, se este conteúdo te ajudou de alguma forma, compartilha com alguém da sua família, uma amiga, alguém que você sabe que anda se sentindo sugada, cansada, perdida em meio às exigências dos outros. Às vezes, uma história real é tudo que essa pessoa precisa para perceber que também tem o direito de dizer: chega, agora eu vou viver a minha vida. Se você leu até aqui, respirou fundo em algum momento e pensou: parece que ela está contando a minha história, saiba que você não está sozinha. Tem muita gente acordando para a mesma verdade. Ninguém vai cuidar da sua paz por você. É você quem precisa entrar na sua própria vida como protagonista. E, se esse vídeo te fortaleceu, deixa seu like para eu saber que esse tipo de conversa vale a pena e para que a plataforma entregue essa mensagem a mais pessoas que precisam desse abraço em forma de palavras.